Eu quero falar de um assunto muito importante hoje, em se tratando de liderança. Lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, você, meu filho, olha como Paulo trata Timóteo, seu discípulo amado. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Cadê os soldados de Cristo do Senhor? Essa palavra é para mim e para você nessa noite. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, coloco na tua presença esse exército que está aqui, e esse exército que está nos assistindo, Pai, pela internet, através das nossas mídias sociais. Que o Senhor, meu Deus, venha falar conosco, despertar em nós a nossa liderança, alinhar em nós aquilo que nós precisamos ter para poder fazer a tua obra de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, e não de acordo com a nossa vontade, Pai, no nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Hoje nós vamos falar sobre o líder leal. Diga comigo, o líder leal. O líder leal. Hoje nós vamos falar sobre lealdade. O apóstolo Paulo estava forjando a liderança de Timóteo nesta passagem. Ele estava selando, ele estava preparando o seu líder para herdar o seu ministério. A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta, uma das últimas cartas que ele escreveu. Ele já estava com os dias contados para morrer. E essa segunda carta que ele escreveu a Timóteo é para selar, para forjar, para preparar o seu discípulo para ficar no lugar dele, na obra que ele estava fazendo. Sabe, querido? E ele fala nesses versículos que Timóteo precisa desenvolver uma liderança forte. Ele precisa ser um líder forte, tanto quanto ou até mais forte que o seu discipulador. Ele precisava ser um líder arrojado, lapidado, preparado para poder administrar o que estaria por vir. A igreja, depois que Paulo foi para a glória, passou por muito aperto, e agora estava na responsabilidade de Timóteo. Era um dos responsáveis que herdou uma parte do ministério de Paulo. E Paulo sabia que Timóteo ia enfrentar coisas muito difíceis. Por causa disso, ele precisou forjar, preparar, formar um líder forte. Amém? Ele precisava desenvolver em Timóteo uma liderança forte para que a obra de Deus pudesse prosperar depois da sua partida. E nos dias de hoje, meus amados, não é diferente. Sabe, a obra de Deus precisa de líderes fortes. A obra de Deus precisa de líderes forjados, arrojados, líderes que sabem exatamente para o que vieram, que sabem exatamente como fazer e aonde chegar, custe o que custar. Isso é uma liderança forte. Isso é uma liderança arrojada. Líderes que não irão deixar a peteca cair e cumprir o seu propósito, cumprir aquilo para o qual foram chamados. Deus tem chamado você para uma obra. Deus tem chamado você para algo específico na sua obra. E você precisa se fortalecer, se fortificar em Deus, ser equipado em Deus, para você poder aguentar e não fazer a peteca cair. É ser um líder forte.
E uma das principais características de uma liderança forte é a lealdade. O líder ser leal. Uma liderança forte é uma liderança leal. O que é lealdade? Segundo o dicionário, a lealdade é o respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Lealdade é a fidelidade aos compromissos assumidos. Você fez um compromisso diante de Jesus. Você fez uma aliança diante de Jesus. Você disse sim a um compromisso. Eis-me aqui, Senhor, envia-me, usa-me. Ser leal é ser fiel a esse compromisso, custe o que custar. Por isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, suporte os sofrimentos comigo, como um bom soldado de Cristo. Jesus não enganou ninguém não, ele disse: no mundo tereis aflições. Amém, meus irmãos? Aquele evangelho, pare de sofrer, venha que você nunca mais vai ter problema. Esse não é o evangelho de Jesus não. Amém? Então é uma questão de chamada, é uma questão de propósito. Para nós alcançarmos o propósito de Deus, nós precisamos ser fiéis, ser leais àquilo que a gente se comprometeu a fazer. Um líder leal busca de todas as formas garantir que o que ele recebeu irá realmente ser repassado. Aquilo que você recebe, você precisa garantir que aquilo vai ser o quê? Repassado. Se você tiver essa preocupação, você está sendo leal à obra de Deus. Amém? No caso da obra de Deus, nós devemos nos esforçar para que o que recebemos possa ser repassado adiante. Para quê? Para a salvação das pessoas. Só para isso. O nosso alvo é para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Aquilo que eu recebo de alguém, eu vou repassar para outra pessoa, a fim de que essa outra pessoa possa também conhecer a verdade. E é por isso que a palavra de Deus chegou até mim e até você, porque alguém foi passando para alguém, foi passando para alguém, e as pessoas foram acreditando, até chegar em nós, e nós acreditamos. Agora é hora da gente passar para outras pessoas acreditarem. Isso é a obra de Deus. Sabe? E nós precisamos ser leais a esse processo. Está na nossa mão, é a nossa vez agora. É a nossa geração que está com essa responsabilidade. E nós precisamos ser leais a essa missão. O líder precisa ser leal para poder ser um líder diante de Deus. E nós devemos ser leais a quê, pastor? Ao que nós devemos ser leais? Dentre muitas coisas que nós devemos ser leais, em primeiro lugar nós devemos ser leais a Deus. Parece fácil explicar, mas não é tão fácil explicar ser leal a Deus. Mas teve um camarada na história que foi leal. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 22, disse: em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Antes desse versículo 22, o que aconteceu? Todos os filhos de Jó morreram. Todos os filhos de Jó morreram. Todos. Todas as suas criações, todas as suas plantações, todo o recurso que ele tinha foi embora. Num único dia. Num único dia. Imagina você perder um filho
Jó perdeu 10, só num dia. E depois de ele receber toda essa notícia, em tudo isso que aconteceu com Jó, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Meu Deus. Olhando para um negócio desse, a gente se sente muito desafiado. Porque às vezes quando a gente pega um chuvisco que molha a gente, já fica enjoado, fica bravo com Deus. Às vezes quando um filho nosso adoece, rapaz, a gente entra em parafuso. Quando a gente pede alguma coisa para Deus e não acontece, meu Deus. É bem aí que a nossa lealdade é provada. Uma pessoa que tinha todos os motivos para ser desleal a Deus foi Jó. Contudo, mesmo depois que ele perdeu tudo, ele não blasfemou nem desonrou a Deus. Irmãos, nada pode nos tirar da presença de Deus. Um líder leal não abandona a presença de Deus, por pior o que ele passe. Esse é o alvo de um líder forte, é chegar nesse nível de maturidade, sabe? A palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em outras palavras, aconteça o que acontecer, mesmo que você possa perder tudo, não abandone a sua aliança com Deus. Não seja desleal com aquele que te deu a salvação. Sabe, irmãos? Isso é ser leal a Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa: muitos confundem abandonar a Deus com sair da igreja. A grande maioria das pessoas, quando resolvem sair da igreja, na verdade, já decidiram em seu interior abandonar o Senhor. Não são todos, mas a grande maioria das pessoas que decidem sair da igreja, eu vou sair da igreja, não. Lá dentro, ela já decidiu abandonar o Senhor. Mas para não dar muita bandeira, o que eles fazem? Eu vou sair da igreja. Eu não vou mais para a igreja. Vou procurar uma outra igreja. A grande maioria, repito, não são todos, mas a grande maioria até vai em outras igrejas. Mas só para não dar bandeira também. Depois, ou eu estou falando alguma coisa aqui fora dos quadros? Pelo menos uma pessoa você sabe que foi assim. Saiu da igreja, levou a família toda, às vezes os meninos vão chorando porque não queriam sair da igreja, mas vão junto. Aí vai aquele gueri-gueri todo lá. Isso é deslealdade com Deus. Ser desleal com o Senhor. E nós precisamos, queridos, ser muito claros a respeito disso, sabe? Mas você não. Amém? Você vai andar na presença de Deus até o final da sua jornada. Você vai cumprir com o que Ele te chamou para fazer. Outros podem até desistir, mas você não. Porque você está crescendo, amadurecendo em lealdade ao Senhor. E aprender a separar as coisas. Sabe, queridos? Então nós precisamos ser leais ao Senhor acima de tudo. Se Ele lhe chamou, se você sabe que você tem algo para fazer da parte de Deus, então você tem que cumprir isso, custe o que custar. Por conta disso, você deve ser leal a Deus e deve ser leal a você mesmo. A você mesmo. Tem muita gente que é desleal consigo mesmo. Sabia disso? O apóstolo Paulo,
Ele disse lá em 1 Coríntios 9:26: sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha aí, depois de ele ter pregado aos outros, ele mesmo não venha a ser reprovado. Irmãos, esse versículo fala de sacrifício, pagar um preço. Enquanto alguns parentes nossos estão nos balneários, estão descansando, estão relaxando, nós estamos trabalhando na obra do Senhor. E muitas vezes somos criticados por isso. Muitas vezes pessoas que não entendem o que nós fazemos nos criticam por isso. Muitas pessoas me criticavam muito a respeito disso. Atilano, tu trabalha dioturnamente, quando é no final de semana que é para te descansar, tirando tempo para tua família, sai um pouco, tu fica enfurnado dentro da igreja 24 horas. Pois é. Só que eu preciso ser leal comigo mesmo. Sabe, irmãos? O apóstolo Paulo fala aqui que ele é capaz de esmurrar o corpo dele para ser leal àquilo que ele ensina. E o que Paulo ensinou, irmãos? Paulo ensinou a palavra de Deus. Paulo ensinou o evangelho. Paulo falava aquilo que a gente fala hoje. Logo, ele mostra claramente uma preocupação em viver aquilo que ele tinha aprendido, em viver aquilo que ele estava ensinando, para então, pelo exemplo, ensinar os seus ouvintes. Amém? Tem muita gente que sabe tudo sobre dízimo e oferta, mas não dizime nem oferta. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? É sacrifício. A gente tem que ser leal com a gente mesmo. Como é que a gente vai ensinar uma coisa para alguém que a gente não tem nem a preocupação? Porque eu sei que a gente nunca vai ser perfeito. Amém, queridos? Por exemplo, eu sei que eu não tenho uma vida 100% dedicada à oração, mas eu pelo menos me esforço para me estar na presença de Deus. Vocês estão me entendendo, queridos? Não é a gente cobrar a perfeição, mas pelo menos a preocupação. Pelo menos isso. Pelo menos a gente tenta se esforçar para poder chegar a praticar aquilo que a gente ensina. Né? Isso é ser leal consigo mesmo. Né? O líder leal cuida de si mesmo. O líder leal zela pelo seu testemunho. O líder leal, ele zela pelo seu nome. Ele zela pela sua influência onde ele está inserido. Nós precisamos, zelar por isso. O líder tem que se cuidar, tem que cuidar do seu nome, cuidar do seu testemunho, com a sua conduta, com o seu procedimento. Nós precisamos. E isso exige o quê? Sacrifício. Um preço a ser pago. Portanto, seja fiel com você mesmo. Amém ou não amém? Se você quer realmente andar debaixo da bênção e estar com a consciência tranquila, então seja fiel, seja leal consigo mesmo. Porque é complicado eu exigir dos meus discípulos pureza e santidade se eu não pagar o preço por isso. É muito complicado eu exigir dos meus discípulos que eles não devem dever na praça e eu estou cheio de dívidas. Então, queridos, é muito importante a gente ter esse entendimento, da gente ser leal conosco mesmo. Não dá para a gente se enganar.
Aí vem cobertura, vem ensinamento, vem discipulado, vem pastoreio, né? Para a gente poder se ajudar um ao outro a vencer as coisas. Quantas coisas ruins que eu acumulava sobre a minha vida, mas aí a minha liderança, meus pastores, meus discipuladores foram me ensinando, e eu fui pagando um preço para aprender com eles, e a coisa foi fluindo, e eu fui conquistando um nome que eu não tinha mais. Sabe, queridos, e é muito importante a gente ter esse entendimento. Seja fiel, seja leal para com você mesmo. 1 Coríntios 4,16, né? Perdão, 1 Timóteo 4,16, Paulo disse assim para Timóteo: atente bem para a sua própria vida, cuida de ti mesmo e da doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Olha aí, amém? Então nós precisamos ser leais a nós mesmos, reconhecer quando estamos bem e reconhecer quando estamos precisando de ajuda e buscar ajuda. Buscar ajuda. Muitas vezes o nosso orgulho nos impede da gente buscar ajuda. Sabe? Nós devemos ser leais a Deus, devemos ser leais conosco mesmo, devemos ser leais à nossa família. Sabe, queridos? Josué capítulo 24, versículo 15, o próprio Josué declarou e disse assim: se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem não servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram até o Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Queridos, o líder leal deve levar a sua família a servir a Deus. Um líder leal, ele deve priorizar, trabalhar duramente para levar sua família a servir ao Senhor. Josué sabia exatamente o destino e o futuro da sua família. Ele tinha claramente na sua mente o rumo, a direção que a sua família precisava seguir. Se vocês quiserem voltar para o Egito, pode voltar. Se vocês quiserem ficar aqui no deserto, aqui no meio dos amorreus, onde a gente está, pode ficar. Mas eu vou em frente. E eu vou levar minha família comigo. Isso é liderança. Amém, queridos? Liderança. Ele tinha um projeto claro para toda a sua família em Deus. Em Deus. O líder que é leal à sua família, ele deve projetar toda a rotina, os sonhos, os investimentos e demais planos dentro do propósito de Deus para cada integrante da sua casa. Isso é ser leal à família. É não abrir mão de levar todo mundo numa direção. E eu vejo pessoas pecando, fazendo planos com os filhos, fazendo plano com os cônjuges, fazendo investimentos, e não colocam Deus e nem colocam o reino de Deus dentro disso. Não colocam. Irmãos, aquisição de bens. Vai comprar alguma coisa, sabe? Vai ter um veículo. Como eu vou escolher esse veículo? Qual é a minha condição de comprar um veículo? Mas eu preciso comprar um veículo olhando para a minha família no serviço de Deus. Se eu vou comprar uma casa, um terreno, já tenho que projetar a minha casa para alguma coisa no reino de Deus. Vou fazer essa puxada, já vou reservar esse espaço aqui, porque eu vou trabalhar, Deus vai me abençoar, eu vou ter uma célula bem aqui. E conversa com os filhos sobre isso, e o filho já vai entendendo como é que funciona o negócio. Isso é ser leal à família, levar a família.
a sonhar os sonhos de Deus. Sabe, queridos, viagens, né, tem que ser projetadas de acordo com o reino de Deus. Estudos, tem pais que projetam estudos para os filhos, querem que os filhos sejam pessoas de alto padrão, mas não colocam nada dentro do plano de Deus para a vida do filho. Quantos e quantos adolescentes e jovens foram tão usados na igreja, o tempo que tiveram, mas aí chegou o tempo da faculdade, e o pai e a mãe pegam, dá aquela pedrada no menino, some, e o menino vai triste porque não queria ir, ou não, porque o teu lugar é lá, o teu estudo é lá, tu vai estudar, tu vai crescer e tal, e o menino vai, e ele vai para lá, e ele estuda, ele se forma, ele arranja emprego e ganha muito bem, mas nunca mais pisa na igreja. E aí, do que adianta a gente projetar um filho para ganhar o mundo inteiro e no final ele ir para o inferno? Então seja sábio, projete a sua vida, projete os seus filhos para serem pessoas notáveis, pessoas de moral, que vão deixar um legado nessa sociedade, sim, mas acima de tudo, que temam a Deus e sejam úteis no reino de Deus. E se for preciso fazer renúncia pela causa de Cristo, faça. Faça. Sabe, queridos? Então nós precisamos ser leais à nossa família. Um caso, um testemunho muito extremo, que nós vivenciamos isso há muitos anos atrás, e além que é um rapaz, uma bênção de Deus, o rapaz, usado nas mãos do Senhor, daqueles que quando pega o violão, dá a primeira lambada, gente era batizada no Espírito Santo, jovem de Deus, ganhava muita alma para Jesus, pregava demais, tranquilo, o cara uma potência nas mãos do Senhor, terminou o ensino médio. Os pais, por uma questão de status e nome, lançaram o menino para Santa Catarina. E o menino foi para lá, não queria ir de jeito nenhum, mas os pastores vai. E ele foi. Passou 1 ano e meio lá, fazendo biomedicina. Voltou com a mente destroçada. Está morando em Santarém até hoje, nunca mais voltou para a igreja. E hoje os pais vivem tristes, chorando nos templos, fazendo campanha para ver se o menino volta para Jesus, porque dá muito trabalho. Então, queridos, nós precisamos ser leais ao plano de Deus. A Bíblia diz que nossos filhos são a herança dele, e ele vai nos cobrar. Vai nos cobrar. Devemos ser leais a Deus, devemos ser leais a nós mesmos, devemos ser leais à nossa família e devemos ser leais ao nosso ministério. Sim, tem muita gente que fala assim, uma frase muito bonita, né? Eu não defendo bandeira de igreja, placa de igreja, eu sou de Cristo. Parece que é muito forte isso, parece soar muito espiritual. Mas você sabia que muitas vezes as pessoas falam isso, que elas estão declarando que elas não são leais a nenhum ministério, que elas não devem nada a ninguém, a nenhum pastor e ninguém? Então nós precisamos entender qual é a motivação que a pessoa fala isso. Se é uma motivação pura ou se realmente é uma motivação recheada, né, da carne. Nós precisamos ser leais ao nosso ministério, ser leais àquilo que Deus mandou a gente fazer. Ontem tivemos uma reunião muito top aqui com o Ministério Dom Divino, quase 50 jovens reunidos aqui, e que precisam ser fiéis ao que o Senhor está mandando eles fazerem. É o ministério deles.
Você está envolvido em células, você está envolvido com discipulado, você está envolvido em atividades da igreja. Você precisa ser fiel ao ministério. Você sabe por quê? Liderar quando está tudo bem é fácil. É fácil. Quando está tudo bem em casa, quando a gente está saudável, quando tem dinheiro, né? É fácil. Mas quando estamos no deserto, quando estamos na prova, quando estamos na tribulação, é nesse momento que aparece até que ponto nós somos leais. Não é na hora que está bom, é na hora que está ruim mesmo. É nessa hora que aparece quem é leal, quem está como compromisso e quem não está. E isso inclui ser leal à nossa liderança, líder de célula, supervisores, pastores, equipe ministerial. Sermos leais à nossa liderança. O apóstolo Melvin Eduardo, pai do pastor Lucas, do pastor Eibe, da pastora Rebeca e tal, né, ele tem uma história muito forte. Quando ele veio dos Estados Unidos para cá com a pastora Catarina, ele pediu a bênção do ministério dele para plantar igrejas aqui. O ministério abençoou, mas disse que não ia apoiar financeiramente eles. Eles vieram por conta própria para cá. Vieram por conta própria, né? Se organizaram, rearranjaram, venderam tudo, fizeram investimentos e vieram para cá. Não sabiam nem a língua. E eles tiveram a bênção, tiveram apoio ministerial, porque eles vieram plantar a igreja de lá aqui. Vocês estão me entendendo? Quando eles começaram a fundar a igreja na região de Goiânia, aquele pedaço ali, né, Belo Horizonte e tal, eles estavam fundando a igreja, a placa, o ministério de lá, que fizeram de lá, né? Quando o negócio começou a prosperar, quando as igrejas começaram a avançar, que a obra prosperou, que ele foi plantando várias igrejas, começou a haver situações lá em cima. Tinha uma turma lá que não queria que a obra desse certo aqui. E algumas dessas pessoas eram liderança dele. E aquilo machucou e magoou muito o pastor, mas em maneira nenhuma, em nenhum momento. A história está aí, o testemunho está aí. Ele se rebelou. Em momento algum, porque convenhamos, o camarada veio, a igreja não mantinha, não dava apoio, né? Só deu a bênção, e agora estava, entre aspas, atrapalhando. O que ia impedir um homem desse se tornar independente? Sabe o que? A lealdade. Então alguns líderes, é isso que a gente tem que entender, não é a igreja, são alguns líderes que não entendem e começam a atrapalhar o negócio. E ele foi acusado de muitas coisas. Mandaram chamar ele várias vezes para lá para os Estados Unidos, para ele prestar conta do que estava acontecendo aqui, porque tinham sabido disso, aquelas fofocas do tempo de antigamente. Mas em nenhum momento, ele se rebelou, ele falou mal, ele falou contra, não. Ele procurou ser leal. Sabe o que aconteceu? Deus honrou. Hoje a Paz Church é o que é. E lá no finalzinho já do ministério dele, aquela equipe de anciãos, que alguns já tinham partido, mas aquela equipe de anciãos da época dele, mandaram chamar ele de volta. E chegaram lá, aquela equipe recebeu ele com muita honra. Pediram perdão a ele por tudo aquilo que tinha acontecido durante aqueles anos. E agradeceram a Deus por ele não ter, né, abandonado o ministério, abandonado a liderança. E houve uma reconciliação muito forte. Vocês estão me entendendo, queridos? Então é muito importante a gente ser leal. É muito importante a gente ser leal à visão da nossa igreja. Se nós trabalhamos com a visão da MDA, se nós trabalhamos com célula e discipulado, então vamos aprender como fazer. E vamos ser fiéis àquilo que nos é repassado. Você está com o estudo de célula na sua mão.
Aí você vai decidir se você vai ser leal a esse estudo ou não. Se você ministra uma outra palavra lá na obra missionária ou não. Porque uma coisa é você fazer culto lá no interior, outra coisa é você fazer a célula. Se você vai fazer a célula e você é leal à visão, você vai compartilhar o estudo lá, senão é deslealdade. Nós precisamos aprender a ser leais. E o que eu estou falando aqui é o que eu recebi de lá. E é minha responsabilidade levar esta liderança a andar num nível de lealdade para que a bênção de Deus permaneça conosco. E a nossa igreja continue essa potência que é para a glória do Senhor. Uma liderança de líderes fortes, arrojados, alinhados, cheios do amor de Deus. Mas infelizmente, muitos outros líderes, na hora do aperto, entregam as células. Na hora do aperto, abandonam os discípulos. Na hora do aperto, saem dos ministérios. Na hora do aperto, saem da igreja. Na hora do aperto, saem do reino de Deus. O líder leal sabe separar as coisas e persevera no caminho que o Senhor escolheu para ele andar. Persevera. Se você perguntar para as ovelhas mais veteranas, que já tem mais de 10, 15, 20 anos de Igreja da Paz, e você chegar com ela e perguntar: escuta, já teve alguma situação que deu vontade de você sair da igreja? Ele vai dizer: ih, meu irmão, muitas. Mas e por que você não saiu? É porque eu sou fiel ao Senhor. E o Senhor me colocou e me plantou aqui. E eu vou perseverar até o final. E você é um desses líderes. Você é um desses líderes que vai perseverar até o final. Porque aquele que te chamou para fazer uma obra, é a Ele que você deve prestar contas. E você vai perseverar e vai lutar. E no final, você vai receber a sua coroa e o seu galardão. Amém ou não amém? Fique de pé e aplauda Jesus.